Você já parou para pensar como um simples comentário pode abalar a estrutura do que consideramos seguro e estável? O mundo, que antes parecia firme como rocha, agora mostra rachaduras evidentes, revelando fragilidades sérias na segurança global. Em meio a esse turbilhão, uma declaração contundente do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre o líder russo, levantou suscitações profundas. Ele afirmou que ouvimos muito do que não faz sentido vindo do presidente da Rússia. Essa frase incendiou debates acalorados, desafiando as normas diplomáticas estabelecidas. Com essa fala, surgiram interpretações diversas. Alguns analisam como uma manobra para desviar a atenção da mídia, outros como uma ousadia política que pode escalar tensões. A gravidade da situação se intensifica quando observamos que palavras provocativas, se tornarem rotina, podem polarizar ainda mais o cenário político. Existe o risco de esses discursos alterarem as alianças estratégicas e acelerarem uma integração entre nações que, até então, se viam como meras parceiras por necessidade. Enquanto isso, no cenário do Pacífico, surgiram relatos preocupantes que podem marcar o início de uma nova era de conflitos geopolíticos. Informações não confirmadas indicam que a Coreia do Norte realizou um lançamento de um dispositivo chamado de meteorológico. Contudo, logo surgiram notícias alarmantes sobre falhas massivas nos sistemas de navegação e comunicação em grandes áreas do Japão, da Coreia do Sul e das Filipinas. Essas falhas geraram desconforto nas bases militares aliadas, onde sistemas de vigilância e controle sofreram anomalias. E alguns caças temporariamente perderam a capacidade de controle automático. Essa situação traz à tona uma nova dimensão na guerra moderna, a luta por supremacia no espaço e a capacidade de desestabilizar sistemas críticos. Seria possível que estamos à beira de uma nova fase nos confrontos geopolíticos, onde até o céu pode se tornar um campo de batalha. As ramificações desse cenário são vastas e complexas. Em um mundo onde as palavras podem ser armas e onde os avanços tecnológicos trazem riscos desconhecidos, a diplomacia precisa atualizar suas estratégias para evitar catástrofes. O que pode acontecer a seguir, quando os limites entre aliados e inimigos se tornam difusos e tensões podem se transformar em conflitos abertos a qualquer momento? Estamos vivendo tempos incertos, e cada movimentação, cada declaração pode ser o estupim de uma crise sem precedentes. O que você acha que acontecerá se esses padrões de interação se intensificarem? Como o mundo reagirá à medida que as tensões aumentam e a comunicação se quebra? Aguarde, pois essa história está apenas começando. Recentemente, surgiram relatos alarmantes sobre anomalias significativas nas comunicações em regiões cruciais da Ásia, afetando o Japão, Coreia do Sul e Filipinas. Informações indicam que algumas bases militares aliadas experienciaram problemas inesperados em seus sistemas de monitoramento e controle. Além disso, diversas aeronaves de combate temporariamente perderam funções automáticas essenciais. Com essas dificuldades, estados e coalizões militares se veem forçados a revisar seus planos, adaptando estratégias contra a deterioração de comunicações via satélite e sistemas globais de navegação. Em meio a esse cenário caótico, um aviso preocupante foi lançado. O porta-aviões Theodore Roosevelt teve que abandonar rapidamente sua área de exercícios. Este movimento não foi um ato isolado, mas parte de uma tendência crescente de capacidade de suprimir navegação e de desenvolver tecnologias defensivas no espaço. O que está em jogo? O aumento na cooperação entre algumas nações no campo espacial é um fator crucial a ser observado. Para entender as implicações do que está acontecendo, é vital desmistificar alguns termos técnicos. A guerra eletrônica espacial envolve o uso de dispositivos e sinais de rádio para bloquear ou enganar sistemas de navegação e comunicação, envolvendo táticas como jamming e spoofing. Essas operações podem gerar efeitos de longo alcance e abrangentes, embora sua implementação enfrente desafios técnicos, legais e financeiros. Ao mesmo tempo, o aumento das pesquisas e do investimento em tecnologias espaciais e contraespaciais mostra um impulso global que não pode ser ignorado. O dispositivo chamado Manson 6 foi mencionado, junto com informações sobre um foguete de lançamento, indicando um potencial crescente de operações conjuntas. Contudo, ainda não há confirmações públicas sobre detalhes específicos ou esquemas de troca de informação.
Quais as implicações para a segurança global? A mera especulação sobre o uso de sistemas orbitais de supressão altera significativamente o equilíbrio de riscos. Afinal, como lidar com um fenômeno que pode impactar a infraestrutura de todo um continente? As nações precisam se preparar para o inesperado. O futuro da segurança global está se desdobrando, e o que vem a seguir pode ser mais impactante do que se imagina. O cenário global, que antes parecia inabalável, começa a mostrar suas fraquezas. Em meio a essa turbulência, declarações contundentes de figuras políticas de destaque geram debates acalorados. Recentemente, o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, desafiou as normas diplomáticas ao criticar abertamente o presidente da Rússia, o que deu início a uma onda de discussões sobre os impactos de suas palavras. Num contexto onde a retórica se torna uma arma, observa-se uma possibilidade de escalada nas relações diplomáticas. Ficou evidente que a retórica agressiva pode polarizar ainda mais as relações, criando riscos para alianças estratégicas. No entanto, esses problemas não se restringem apenas ao diálogo político. Informações preocupantes surgem do Oceano Pacífico, onde a Coreia do Norte teria realizado um lançamento que, embora descrito como meteorológico, trouxe consequências inesperadas. A rápida deterioração de sistemas de navegação e comunicação em áreas como Japão, Coreia do Sul e Filipinas deixou especialistas alarmados. Se a Coreia do Norte estiver realmente por trás disso, quais serão os próximos passos? A falta de comunicação entre aliados e a suspeita de manobras militares geram uma onda de incerteza. Enquanto isso, um porta-aviões americano se retira rapidamente para evitar um possível ataque. Os países enfrentam uma nova realidade em que precisam revisar suas estratégias militares e operacionais. A necessidade de modernização se torna urgente, pois a segurança no espaço e nas comunicações precisa ser cada vez mais reforçada. O que acontecerá se novas evidências forem confirmadas e a situação se agravar? Se a responsabilidade por essa escalada for atribuída a um único país, como isso mudará o equilíbrio de poder global? Especialistas alertam que já existem sinais preocupantes de interferências nas comunicações. A possibilidade de que conflitos futuros sejam exacerbados por tecnologias de desinformação eleva os riscos. Nesse novo cenário, a diplomacia terá um papel crucial não apenas para evitar uma escalada, mas também para estabelecer novas normas internacionais no espaço. Existe ainda um risco de que a falta de um marco legal claro permita a proliferação de tecnologias arriscadas. E agora, com a tensão aumentando, a pergunta que fica é: até onde essas palavras ardentes e manobras militares podem levar? A iminência de um confronto parece mais real do que nunca, mas a comunidade internacional poderá agir a tempo para prevenir um desastre? A tensão geopolítica vem aumentando e as palavras contundentes de líderes políticos nos Estados Unidos estão criando um ambiente de incerteza perigosa. A escalada verbal, junto com inovações tecnológicas, eleva o risco de mal-entendidos que podem resultar em ações imediatas e potencialmente desastrosas. Neste cenário, a diplomacia e as iniciativas para desescalar conflitos precisam evoluir junto com as capacidades tecnológicas. A falta de confiança entre as nações torna difícil a implementação de inspeções conjuntas e a transparência em lançamentos, essenciais para evitar incidentes acidentais. Desde que o satélite Kvamme entrou em órbita, houve uma onda de falhas nas redes de navegação no Mar do Sul da China. Relatos indicam que os sinais de navegação global foram interrompidos, e até mesmo os sofisticados caças F-35 perderam acesso a canais de comunicação seguros. Imediatamente, com o colapso do sistema, uma inteira esquadra de aeronaves de combate, que representa o pináculo da engenharia militar, ficou incapacitada em momentos. A reação foi rápida, a frota recebeu ordens para evacuar a área. O porta-aviões Theodore Roosevelt se afastou das costas das Filipinas, enquanto parte da sua força aérea foi transferida para a base de Guam. Este movimento estratégico anteviu a crescente tensão que se aproximava. Mas o que aconteceu a seguir levou a situação a um novo patamar. Na ausência de uma resposta decisiva de seus aliados, a China aproveitou o momento de confusão para dar um passo ousado. No dia seguinte, intensificou seus exercícios militares próximos a Taiwan. Utilizando pesados bombardeiros e conduzindo lançamentos simulados de mísseis balísticos.
O caráter dessas operações era altamente provocativo, desafiando diretamente a resposta da NATO. Neste ponto, a pergunta que paira no ar é: qual será a reação das potências ocidentais diante desse ato audacioso? A pressão está aumentando, e os riscos se intensificam a cada movimento. Se a NATO, tradicionalmente rápida em sua resposta, falhar em agir, as repercussões poderão ser catastróficas. A tensão entre o Ocidente e o Oriente pode estar em ponto de ebulição. Afinal, como garantir a paz em um cenário onde a confiança se dissipou e as provocações se tornaram um novo normativo? Os próximos dias parecem cruciais, e os desdobramentos que se aproximam podem mudar o rumo das relações internacionais. A tensão geopolítica global está se intensificando de maneira alarmante. Diante de um contexto em que os antigos paradigmas começam a falhar, o que parecia um sistema imutável de segurança mundial agora apresenta rachaduras alarmantes. Informações extraoficiais revelam um clima sombrio no Pentágono, onde as altas patentes se veem diante de uma declaração impactante: a primeira batalha na nova guerra foi perdida, e ninguém percebeu quando isso ocorreu. Essa constatação reverbera em gabinetes políticos e quartéis militares, indicando que as velhas doutrinas militares estão rapidamente se tornando obsoletas. Estamos vivendo um momento de transformação dramática. A resolução de conflitos globais já não depende mais de ataques massivos de artilharia ou dos temidos grupos de porta-aviões. A dinâmica agora se baseia em impulsos invisíveis que emergem do espaço, transformando uma vasta extensão do cosmos em um novo campo de batalha. Essa realidade, uma vez considerada neutra e silenciosa, agora se revela como uma arena onde os vencedores são aqueles que dominam os fluxos de informação e energia. O mundo já entrou em uma nova era, onde a segurança de um Estado não é apenas uma questão de poder militar, mas sim da capacidade de se adaptar rapidamente e realizar avanços tecnológicos decisivos. Cada nação se vê obrigada a reavaliar suas doutrinas, enquanto as garantias de estabilidade se desmoronam a uma velocidade que surpreende até os mais experientes políticos. À medida que as fronteiras tradicionais da segurança se desfazem, surge a pergunta: estaremos prontos para enfrentar os desafios dessa nova era de incerteza e transformação? O futuro depende de como cada país se ajustará a esse novo equilíbrio de poder. Prepare-se, pois a luta pelo domínio agora ocorre em uma dimensão que vai além da compreensão habitual. Uma nova defesa é necessária, baseada em tecnologia, colaboração e percepção. O que mais os próximos capítulos dessa história reservam? O conflito entre superpotências globais está se intensificando. A recente escalada de tensões entre Estados Unidos e China trouxe à tona a fragilidade de alianças tradicionais. Enquanto os chineses realizavam manobras militares a poucos quilômetros de Taiwan, os aliados americanos, como Japão e Filipinas, começaram a sentir o peso da insegurança. A resposta da NATO, que normalmente seria rápida, foi surpreendentemente tímida. Logo depois, um ato provocativo da China, o lançamento de 6 mísseis balísticos. Esses mísseis atingiram uma base temporária utilizada anteriormente pelos Estados Unidos, destruindo não apenas depósitos, mas também simulações de defesas aéreas. A mensagem era clara: quem permaneceu, não ficaria. Esse ataque inesperado gerou um clima de confusão em Washington, com nenhum comentário oficial vindo do governo americano. A ausência de resposta foi tão alarmante que levou a reuniões de emergência entre líderes militares no Japão, enquanto novas diretrizes foram emitidas para minimizar a cobertura da mídia sobre o evento, uma estratégia para evitar críticas e intensificação da tensão. O general Dan Kane, presidente do Comitê Conjunto de Chefes de Estado-Maior, comunicou-se diretamente com Valery Gerasimo, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas da Rússia. Washington buscava conter Pyongyang, esperando que Moscou pudesse intervir, mas essa esperança se esvaía rapidamente à medida que ambas as potências mantinham um silêncio inquietante. As conversas crescentes nos círculos de especialistas refletiam uma nova preocupação: a Coreia do Norte poderia se tornar um ator-chave, jogando em favor de Moscou na arena mundial. Logo, as consequências desse incidente começaram a se desenrolar. O que antes parecia um sistema sólido de contenção global estava se desfazendo rapidamente.
As Filipinas foram as primeiras a agir, cancelando de forma inesperada sua compra de sistemas de defesa antimísseis americanos. Essa decisão era um claro sinal de que a confiança no apoio tradicional dos Estados Unidos havia diminuído significativamente. O que mais está por vir nesse complicado cenário geopolítico? Quais serão as próximas jogadas desses grandes jogadores no tabuleiro global? As reações estão apenas começando e a tempestuosa jornada pela segurança mundial apenas se intensificará.